início a reunião ordinária de hoje à noite, que possamos silenciar as nossas mentes para nos permitirmos ser envolvidos pelas energias de amor e luz, conforme a espiritualidade preparou o ambiente para a reunião de hoje à noite. Boa noite mais uma vez. Antes de darmos início à reunião da noite, vamos para os avisos primeiros. Às terça-feira nós temos a reunião de estudos, com início às 19h30. Aqueles que se sentirem com vontade de aprender mais, de entender mais, porque só o conhecimento é que nos liberta de nós mesmos, serão todos bem-vindos. Às sextas-feiras, como estamos aqui todos reunidos, ao terceiro sábado de cada mês, como acontece amanhã, teremos a entrega das cestas básicas às famílias previamente cadastradas. E aqueles que não puderem contribuir com a cesta, mas que possam trazer 1 quilo de alimento não perecível, porque de quilo em quilo a gente vai formando outras cestas, porque são muitos os necessitados, não só do pão da alma, mas do pão material. E para dar início à nossa reunião de hoje, chamamos nossa irmã Tânia para a leitura do livro Pão Nosso, lição 113, Tua Fé. Boa noite a todos. Tua fé. E ele lhes disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas capítulo 8, versículo 48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio da cura, escutam a frase generosa. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias em balde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nos perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem invisíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Que assim seja. Para a prece inicial, chamamos o nosso irmão Maria. Boa noite a todos. Por alguns instantes vamos nos sentar confortavelmente, esvaziar nossas emoções,
equilibrar nossos pensamentos, colaborando assim com essa atmosfera preparada pelos nossos irmãos espirituais. E colocar na nossa imagem, na nossa mente, a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre do amor, o Mestre da educação, o Mestre da saúde. Nesse primeiro momento em agradecimento, desde o fato de termos levantado hoje, até as mínimas coisas, de termos preparado nossos alimentos em casa, agradecer pelos nossos companheiros e companheiras do lar, agradecer pela palavra daquele amigo, aquela palavra de consolo daquele amigo, agradecer pelo sorriso de uma criança que porventura tenhamos cruzado pelos nossos caminhos. E agradecermos especialmente por estarmos aqui para aprender, obviamente para aprendermos, mas não tão somente para que quando sairmos daqui saiamos um pouquinho melhor espiritualmente. Aos nossos amigos espirituais, que prepararam também esse espaço, que eles também possam estar bem próximo do nosso palestrante e amigo, o Biraldo, que ele seja intuído e tocado de tal forma que nós sintamos também esse conhecimento nos nossos corações e a prática deles. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que nós tenhamos uma boa noite de aprendizado, que assim seja, e graças a Deus. Para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, item 5, nosso irmão Jair, os obreiros do Senhor. Boa noite. Obreiros do Senhor, Espírito da Verdade, Paris, 1862. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movido apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivestes piedade de vossos irmãos,
se vos recusastes a lhes estender as mãos e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade, nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é a esses que não recuaram diante de sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Que assim seja. E agora, com renovada alegria, e mais uma vez, nós recebemos a noite de hoje esse nosso irmão e amigo, o Viral, para falar sobre São Chegados os Tempos. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu trago mais uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito de Verdade, como foi lido no Evangelho, do nosso irmão Dejaí, mostrando que são chegados os tempos. O tema hoje é: são chegados os tempos. Então nós queremos lembrar que Jesus, há 2000 anos atrás, fez essa colocação, nos orientou da necessidade de nós, nesses 2000 anos, botar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, quando as profecias falam de 2000 não passará, que o mundo acabará em 2000, que os antigos, as pessoas mais ligadas às coisas materiais, acreditavam que era o mundo que ia acabar. Alguns diziam que ia acabar em fogo e etc. Mas não é por aí, é o mundo que vai acabar, é esse mundo ligado às coisas materiais, é esse mundo daqueles espíritos que não se aproveitou desses 2000 anos para o seu crescimento espiritual. Então nós estamos entrando numa era espiritual. O mundo já acabou uma vez, foi a era de Moisés, é o mundo primitivo. Entrou a era de Jesus, que é esses grandes ensinamentos, que é uma era mais espiritualizada. Agora vai entrar o mundo de regeneração, que é para aqueles que se adaptarem à vida espiritual. Eu estava vendo Divaldo, eu achei interessante essa inteligência artificial, né? Artificial. Ele diz que no mundo espiritual já está atuando muito em cima disso, quer dizer, muitas coisas que antes as pessoas não descobriam, porque era um efeito todo material, agora você tem uma orientação espiritual. Então os espíritos se utilizam das pessoas para descobrir determinados erros até então descobertos. Então vai chegar uma era, como o Divaldo colocou, que ninguém esconde nada de ninguém. Por quê? Porque mesmo os espíritos encarnados, eles estão mais espiritualizados e eles têm uma sintonia maior com o mundo espiritual. Então nós precisamos crescer espiritualmente para começarmos a ter essa comunicação com o mundo espiritual. É esse tipo de ensinamento que Jesus disse: quando os tempos forem chegados, virá novos conhecimentos que até então não tinha como Jesus explicar naquela época, né? Então o Espírito de Verdade, que foi a mensagem que Jair colocou, eu fiz até um resumo dela. O Espírito de Verdade é o mesmo Jesus que veio para nos alertar. Quer dizer, há 2000 anos
ele falou da necessidade de nós procurarmos se espiritualizar, que esse mundo físico ia acabar. Então ele diz assim, aproxima-se, eu fiz um resumo da lição que ele deu, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Isso foi dito há 150 e poucos anos atrás. Agora nós estamos os tempos de agora chegaram. Então ele diz, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias para não prejudicar a obra. Então veja como nós precisamos evitar a discussão. Meu pai já dizia que nós nunca devemos discutir com o ignorante, porque você vai perder tempo, e é verdade. Então, para que você ajude o ignorante, você tem que calar e deixar, desculpe, tá, pronto. Porque aí você não cria um atrito. E isso você vê que no nosso mundo ainda tem muito isso. Então, só resumindo, para a gente começar a entrar diretamente na palestra, para ver se a gente entende. Foi dado 2000 anos para a gente ganhar condição moral para herdar a terra. O Espírito de verdade veio, o mesmo Jesus, através do Espiritismo, mas comandado por Jesus, há 150 e poucos anos, nos alertar que os tempos estão chegando. E agora o Espiritismo já mostrou que são chegados os tempos. Quer dizer, para nós é a última encarnação desse mundo de prova e expiação. A partir de 2057, que está muito próximo já, quer dizer, para nós praticamente, quem não ganhar condição moral, condição espiritual para herdar a terra, esses vão ter que ir para mundos inferiores. Então veja a necessidade. Tem muita gente que eu não perdoo. Bom, se ele não perdoa, ele tem que se reconciliar. O nosso mundo, para aqueles que não perdoam, ele vai ter que ir para um mundo de prova e expiação, então vai deixar de usufruir o conforto da terra. Eu chamo muita atenção e coloco muito esse ponto para as pessoas terem uma vigilância maior com relação ao o próprio eu. Então a gente tem que ter uma vigilância muito grande para não cair nas tentações, porque a tentação ela vem a todo momento. E na Gênesis, capítulo 17 e 18, especialmente o 18, ele diz aqui, são chegados os tempos marcados por Deus, para a regeneração da humanidade. Então os tempos chegaram, minha gente. Aí eu peço que cada um faça uma reflexão, assim, de nós mesmos, dizer, meu Deus, será que eu tenho condições de herdar a terra? Será que eu cumpri a lei? Pelo menos estou tentando, estou me esforçando para cumprir. Veja como é importante essa reflexão, porque nós até então cobramos muito do outro. E esquece que cada um tem a sua obra. A obra minha é minha, quer dizer, quem tem que lutar para a minha melhoria sou eu. Se o outro erra, o problema é dele, né? Então agora nós vamos entrar no tema realmente que é todo ele baseado na Gênesis capítulo 17 e 18. Então começa ali, todo mundo já ouviu essa frase, quando o Evangelho está em Marcos. Quando o Evangelho for pregado por toda a terra, aí chegará o fim do mundo. Essa frase todo mundo já ouviu, não é não? Quando o Evangelho chegar, quer dizer, todos já têm conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Então, chegou, está botando em prática? Não. Então, para você o mundo acaba. Aí ele diz,
o fim do mundo para os maledicentes, para os viciosos, para os egoístas, para os orgulhosos, para os ciumentos e os que não acompanharam o progresso da terra. Então, para esse mundo que vai acabar é esse mundo material, esse mundo ligado às coisas materiais. Em Coríntios, eu gosto de trazer a fonte para vocês lerem em casa, Coríntios, primeira epístola aos Coríntios 15, 47, o Paulo nos adverte dizendo assim, ó, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem espiritualizado é do céu. Assim como trouxemos a imagem do terreno, trouxemos também a imagem do celestial. Então nós temos que desenvolver essas virtudes que nós temos dentro de nós, agora é preciso botar em prática. Esse homem velho nós temos que eliminar esse homem velho que ainda existe dentro de nós, que às vezes é a agressividade, às vezes é a prepotência, às vezes é o ciúme, às vezes é o orgulho, que são esse homem velho que nós temos que eliminar para o surgimento do homem espiritualizado. Do contrário, nós vamos para mundos atrasados. Então ele diz assim, ó, são chegados os tempos do progresso moral, está na Gênesis. A nova geração se distingue pelo sentimento do bem. Olha, veja como o mundo vai melhorar. Nós vamos entrar numa era, num mundo, onde todos têm um sentimento do bem. Então ninguém tem interesse de prejudicar. No nosso mundo, nós ainda convivemos com muitas divergências, com muita gente de alguma maneira querendo nos prejudicar, né? Nós agora, Neném está passando por um problema sério, principalmente ela com o íris. Ela até explicou para o Ayrton, esse problema de Maria Clara, eles enrolam, ficou para dia 22, segunda-feira agora. Eu disse, olha, por mim eu já não queria mais esse método, que eles fazem tipo começa. Então o homem na terra ainda usam muito isso. E as pessoas de fora que não sabem, dizem, não, poxa, a pessoa pede e não opera, não sei se vai operar, eu não sei o que vai acontecer, segunda-feira que ela vai saber. Então a gente vende uma coisa e de repente você depende do outro, o outro faz o contrário, você acaba ficando numa situação difícil. Então isso é o mundo que nós vivemos, por isso que ele diz aqui, ó, essa nova geração, todos têm o sentimento do bem, todos têm a honestidade dentro dele, ninguém está, vamos dizer, preocupado em tomar o lugar do outro, em querer passar a perna no outro. Por quê? Porque todos sabem que Deus está vendo tudo. Então esse mundo mais espiritualizado é exatamente isso, é nós termos essa consciência que esse homem material, esse homem a gente tem que eliminar dentro de nós, esse homem animal ainda que prejudica o seu semelhante, né? Então vive-se um momento de transição, de provas e expiação para mundo de regeneração. Nós estamos exatamente no momento. Passou um pouquinho, foi previsto 2000 anos, passou um pouquinho, nós já estamos em 2025. Então, foi anunciada essa transformação desde o sermão profético de Marcos, capítulo 13. Então, quem quiser dar uma olhada, Marcos, capítulo 13. Jesus apresentou os sinais dos tempos. Veja como nós precisamos ter um cuidado muito grande em torno de nós mesmos, né? Na Gênesis, capítulo 17, item 62, ele diz assim, ó, juízo final, está no 62, aqui é só assim um resumo daquilo que precisa explicar, porque se for ler muito as pessoas não entendem. Ele diz assim, ó, quando Jesus vier acompanhado dos anjos,
reunirá todas as nações e separará um dos outros e colocará à sua direita os bons e à sua esquerda os maus. Então aí é onde ele diz: aqueles que tiverem à direita vão herdar a terra. E hoje a doutrina espírita já mostra que só um terço, quer dizer, de cada 100, 30 e poucas pessoas se salvam. 2 terços vão ter que ir para mundos inferiores. Por quê? Porque na maioria desses 2 terços não estão nem se esforçando para botar em prática. Não quer dizer que a gente se transforme num santo de um dia para a noite, mas pelo menos se esforçar para botar em prática os ensinamentos do Cristo, né? Então no 63 ele diz: separará um dos outros. No 63, 17 a Gênesis 17:63, ele diz: tendo que reinar na terra o bem, é necessário que sejam excluídos os espíritos endurecidos no mal. Olha, está na Gênesis: tendo que reinar na terra o bem, é necessário que sejam excluídos os espíritos endurecidos no mal. Deus deu tempo para se melhorar, que é esses 2000 anos, para a gente botar em prática. Chegado esse tempo, a terra tem que ascender na hierarquia dos mundos. Interdito será ele como morada a quem não aproveitou esse tempo para se melhorar. Serão exilados para mundos inferiores e quando eles se melhoram, voltam. Mas veja como essa previsão foi colocada para todos nós há 2000 anos e sempre com advertência, sempre mostrando a necessidade de nós procurarmos botar em prática, vencer o egoísmo e o orgulho que ainda existe dentro de nós. Aí, ainda no Gênesis capítulo 17, ainda na Gênesis capítulo 17, no item 63, ele diz assim: essa transformação é toda moral. Figuramos, veja o exemplo que Kardec é maravilhoso para nos explicar e mostrar como, de uma maneira fácil de entendimento, muito fácil. Ele diz: figuramos um regimento, vamos botar a terra. Ele faz uma comparação com o regimento composto na sua maioria por homens maus, os quais estão sempre em desordem. Esse é o que está acontecendo no nosso mundo. Esses homens são retirados 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100 do regimento e substituídos por homens bons. Algum tempo depois teremos o mesmo regimento, porém transformado. Então, para a gente entender, a Terra já está, essa mudança, essa transformação, né? Essa comparação que ele dá 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, aqueles muito ligados ao mal que não tem mais jeito, vamos colocar, não seja os mundos da vida que a gente vê no André Luiz, já está há 1000 anos em sofrimento, já é anão, paraplégico, aleijado, da cabeça bem grande e ainda é perigoso. Quer dizer, esse tipo de espírito é o que ele diz: irmão, esse já foi desde, vamos dizer, mais de 100 anos atrás. Esses que não tem mais jeito vai sendo mandado. Então é tipo regimento mesmo a terra. Então é 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, 1000 a 1000, 100 mil a 100 mil até. E cada vez que esses espíritos virão espíritos melhores. Então, depois de algum tempo, a terra será a mesma, porém transformada. Agora é preciso, minha gente, eu volto a repetir,
é preciso que nós façamos por onde. Nós somos mais ou menos igual o estudante, né? O estudante tem, vamos dizer, 15, 16 anos para chegar na faculdade, desde o início até chegar na faculdade. Jesus deu 2000 anos para a gente botar em prática os ensinamentos dele e a gente ainda não consegue perdoar, mesmo sabendo que o grau de evolução é diferente. Então veja como, será que nós estamos dentro desse regimento ainda composto da sua maioria de espíritos ligados ao negativismo, ligado ao mal, ligado ao golpe, então é preciso muito cuidado para nós nossa consciência não nos acusar, né? O homem, isso aí é não é do Leonel, não, como é daquele baiano, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. O homem atravessa diferentes graus de evolução. Primeiro o instinto, a inteligência, segundo a inteligência, terceiro a consciência, depois a intuição, depois é que vem o amor. Aí ele diz o qual será alcançado depois de superar as primeiras fases da natureza animal. Quer dizer, para nós chegarmos à consciência, pelo menos, ou seja, se colocar no lugar do outro, nós leva algum tempo. Aí quando chega na consciência, é que ele diz, depois de chegar na consciência, ele começou a vencer as primeiras fases. Depois do homem animal surgirá o homem espiritual. É esse homem espiritual que nós temos que lutar para vencer as nossas tendências. Aquele homem animal, aquele homem agressivo, aquele homem cheio de ciúme, aquele homem cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de egoísmo, para que surja esse homem espiritualizado. Então, se nós não eliminar esse homem velho que existe dentro de todos nós, como Paulo se coloca, o primeiro homem terreno é ligado às coisas terrenas, o segundo homem é ligado às coisas espirituais. Então nós precisamos vencer esse homem ligado às coisas materiais, para que surja o homem espiritualizado, porque nós estamos numa era espiritual. Essa era física, esse homem ligado à matéria, esse vai acabar, que esse mundo vai entrar no mundo mais espiritualizado. Na Gênesis, para a gente entender isso aqui que ele coloca da inteligência, na Gênesis, capítulo 18, é bem pequeno esse item, é capítulo 18, ele diz assim, olha, o progresso intelectual marca a primeira fase no avanço da humanidade. Olha só, o progresso intelectual marca a primeira fase no avanço da humanidade. Impotente ele é para regenerar. Quer dizer, se você ficar só... Porque o que mais acontece no nosso mundo é as pessoas usar a inteligência para o mal, para satisfazer a sua vaidade, seu orgulho, que é o que ele diz aqui. Enquanto o orgulho e o egoísmo o dominarem, o homem se servirá de sua inteligência para satisfazer os seus interesses pessoais. E é o que mais acontece, as pessoas usam a inteligência para dar golpe. E aí ele deturpa aquilo que ele coloca como objetivo dele. Então, agora ele pensa que está enganado. Não está, porque os espíritos estão vendo. Nós somos rodeados por uma nuvem que está sempre nos orientando, nos observando. Então, todo o mau pensamento, mesmo o pensamento maligno, os espíritos estão vendo. Então, não tem como enganar. E fica gravado. Eu gravei uma palestra do Marcelino, ele diz até 2 laranjas que você pega mais na feira, o feirante diz é 8 ou 5 reais, você vai e bota 10, ele diz, ó, fica os 2 pontinhos lá no seu perispírito,
um dia você vai ter que pagar. Então tudo que nós estamos passando hoje é consequência do que nós fizemos ontem. Então nós não temos que se preocupar e se zangar com nada. Agora temos que ser honestos com as pessoas para que nós não tenhamos problema no futuro, porque do contrário nós vamos sofrer as consequências no futuro. Aí ele diz assim, ó, o homem se servirá da sua inteligência para satisfazer os seus interesses pessoais, razão porque os aplicam, olha só, está lá na agenda, razão porque os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e o destruir para satisfazer o seu egoísmo, a sua vaidade, o seu orgulho. Vou repetir, capítulo 18 da Gênesis 18. No Evangelho, que foi lido ali, mas antes um pouquinho, de Erasto, foi lido uma mensagem do Espírito de Verdade. Ele diz assim, olha, entre os chamados, ele fala que é o Espiritismo, mas é a todas as religiões. Vamos colocar entre os chamados para as religiões. Muitos se extraviam. Por qual motivo se reconhece o que estão no bom caminho? Olha a resposta de Erasto. Reconhecereis pelo amor ao próximo. Quer dizer, muito fácil, é só você olhar a obra daquela pessoa, o que ele está fazendo, se é em benefício do próximo ou dele próprio. Porque tem muita gente que usa a religião, cura, nós vamos chegar aqui no Paulo falando, até cura em nome de Jesus e consegue curar, porque se aquele enfermo ele vai e tem um merecimento, ele é curado, mesmo que eu seja um espírito enfermo, um espírito enganador. Eu vou curar porque aquele que tem fé, ele se curou. Aí, então, reconhece pelo amor próximo, pelos que seguem a lei de Deus, mas esmagará aqueles que fazem dessa lei um meio para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição. E tem muita gente que ainda usa para satisfazer a sua própria vaidade. Daí, esses aí, a consciência logo acusa. Então veja como nós temos que ter muito esforço. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Essa é uma orientação de Jesus, a porta estreita. Muitos dirão, Senhor, abre-nos. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Aí aqueles que pedem para abrir a porta dizem, nós somos aqueles que ensinamos em teu nome, curamos em teu nome. E Jesus responderá, afastai de mim todos vós que abrais a iniquidade, quer dizer, abraçais a iniquidade, todos vós que usam da religião para a iniquidade, para ter benefícios próprios. Então veja como nós espíritas, nós religiosos, temos que ter um cuidado muito grande, uma honestidade muito grande para que não seja cobrado no futuro. E a mensagem que foi lida, eu vou ler de novo, que é um trechinho pequeno, foi aqui que Dejaí leu. Ele diz assim, olha, é uma mensagem do Espírito de Verdade. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Se aproxima-se o tempo, porque isso aqui tem 150 anos, mas agora nós estamos, como eu já falei, na época atual da transformação da humanidade, né? Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Então, feliz daquele que não adianta ele discutir, não adianta ele querer algo que alguém ainda não tem para dar. O importante é nós entendermos que tudo, interessante isso aí, tudo que nos acontece é prova.
Então ele diz aqui, ó, que calasse os vossos ciúmes e as vossas discórdias para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que terão retardado a obra, serão levados no turbilhão. O levado no turbilhão é aqueles que são levados para mundos inferiores e quando eles se melhorar, voltarão. E toda a moral de Jesus, aí já está no capítulo 15, item 3, isso aí é uma grande advertência para nós, ele dizendo assim, ó: toda a moral ensinada por Jesus se resume na caridade e humildade, duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Jesus aponta a caridade e a humildade como as que conduzem à felicidade. Já o egoísmo e o orgulho, as que conduzem ao sofrimento. Então veja como nós precisamos ter um cuidado muito grande para não misturar as coisas, evitar para o nosso próprio bem-estar, evitar de desenvolver o orgulho, procurar se tornar uma pessoa cada vez mais humilde, porque isso é muito importante, porque o orgulho e o egoísmo vai nos levar a um sofrimento muito grande. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, nós estamos exatamente no juízo final, a felicidade aos justos e a infelicidade aos maus, aos injustos, né? Então veja, minha gente, como nós precisamos ter um cuidado muito grande para não ter que ir para mundos inferiores, porque esse conhecimento nós já temos, agora é preciso ter uma forcinha para botar em prática. Eu conheço muita gente que ainda não consegue perdoar. Olha, o mal é a ausência do bem, aquele que está preso ainda ao mal, são pessoas que ainda não chegou ao bem. Se você está num patamar mais elevado, ajuda quem está mais atrasado. Então tudo isso que a gente fala aqui é para nós exercitar. Um dia desse o doutor Carlos Alberto estava com um problema lá na clínica, ele disse, aí eu vejo que cada vez eu entendo como aquilo que eu falo é tudo para mim. Eu digo, é exatamente isso, doutor Carlos Alberto. Tudo que a gente fala é para nós, porque às vezes o outro não está em condições ainda de botar em prática, ele ainda tem olhos de ver, como Jesus coloca, né? Quando os discípulos perguntaram por que ele fala por parábola, ele diz, porque vocês têm olhos de ver e enxergam, têm ouvido de ouvir e ouvem e entendem, mas a maioria disso que eu estou falando hoje, ele só vai botar em prática daqui a 2, 3, 4, 5 mil anos. É interessante isso aí. Então aqueles que convivem conosco é a mesma coisa, a gente tem que lembrar desses ensinamentos de Jesus e entender que o grau de evolução de cada um de nós, ele é diferente. Então muitos ainda o Leon Denis diz que nós ainda convivemos com muitos espíritos que ainda não está na primeira fase, ou seja, está nos instintos ainda. Não está nem na inteligência, porque muitos colocam a inteligência, usam a inteligência para satisfazer a sua vaidade, o seu orgulho, o seu egoísmo. Mas muitos ainda estão antes da inteligência, ainda está nos instintos. Então cabe aquelas pessoas que a gente vê cometer esses crimes bárbaros, em geral são pessoas que ainda estão no instinto, ainda não desenvolveram aquela conscientização. É instinto, inteligência, depois consciência. Ele ainda está na inteligência. Muitos ainda estão no instinto, você vê, não está nem na inteligência. Porque quando chega na inteligência, ele às vezes usa de uma maneira ainda egoísta. Mas à medida que a própria inteligência vai mostrando a ele
que ele precisa mudar. Isso aí o André Luiz explica muito bem, o André Luiz. Ele diz que foi os estudos dele, né, o grau intelectual dele que ajudou ele a entender. Porque no tempo que ele era encarnado, a mãe explicava, ele não entendia nada. Quando ele passou pelo sofrimento, aí aquela inteligência que aí começou a entrar a conscientização. Então isso serve para nós aprender a conviver com aqueles que pensam de maneira contrária a nós. E muitas das vezes são espíritos que estão num grau bem inferior, bem mais atrasado. O nosso mal é querer, a gente até pouco tempo achava que todos deviam ter o grau de entendimento igual ao nosso, não é por aí. Né? Tem no livro de Leon Denis também, ele mostrando que muitos usam a inteligência para satisfazer a sua vaidade. E muitas das vezes aquele que é mais espiritualizado, ele já passou pelo grau da inteligência, já chegou num grau acima da consciência. Só que aquele que está na inteligência e vê que o outro está num grau menos elevado, olha, eu dou um exemplo do meu pai, eu falo muito com o neném, eu aprendi muitas coisas com o meu pai que não tinha instrução nenhuma. Porque ele tinha muita sabedoria, tinha muita humildade. Provavelmente em vidas passadas, ele foi uma pessoa intelectual. Minha mãe já era um pouco mais diferente dele, já um grau menos evoluído. Então o grau de evolução de cada um de nós é diferente. Nós hoje, espíritas, já sabemos disso, então é preciso que a gente aprenda a conviver com o outro que ainda pensa de maneira diferente, que às vezes está nos prejudicando, mas não está nos prejudicando. O Chico Xavier diz que essas pessoas são instrumento para o nosso crescimento. Então não há ninguém que prejudique ninguém. Tudo que a gente passa faz parte das nossas provas. Nós necessitamos desses aprendizados para o nosso crescimento, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Muito bem. No capítulo 17, item 4, ele vai mostrar a necessidade de nós nos tornarmos homens de bem para a nossa própria felicidade. No capítulo 17, item 4, ele diz: o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Se interroga a sua consciência, pergunta a si mesmo se não violou a lei. Era o que Santo Agostinho, quando estava encarnado, sempre de tardezinha, ele disse: meu Deus, será que hoje eu violei a lei, eu cometi? Será que minha consciência está tranquila para mim daqui a pouco dormir com a consciência tranquila? Então isso aqui a gente tem que fazer uma vigilância sobre nós mesmos e perguntar a nós mesmos: será que eu violei a lei? Será que eu prejudiquei o meu semelhante? Aí ele diz: se interroga a sua consciência, pergunta a si mesmo se não violou a lei. Tem fé em Deus e sabe que nada acontece sem sua permissão. Olha só, nada acontece sem a permissão de Deus. Então nós no calendário divino só tem justiça divina, não tem injustiça. Ninguém é injustiçado. Nós passamos pelas provas que precisamos passar. Então Deus sabe que nada acontece sem sua permissão. Aliás, tem fé em Deus e sabe que nada acontece sem a permissão de Deus, né? Coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as dores, olha só, todas as dores, todas as doenças, todas as decepções são prova e aceita com fé. Então, minha gente, por pior que seja a nossa prova, nós precisamos enfrentá-la.
porque não é por acaso. Deus não coloca ninguém no nosso caminho para nosso sofrimento. Ele coloca aquele sofrimento por consequência do nosso mau proceder de ontem. E Jesus fez essa colocação: nos fins dos tempos haverá muito sofrimento, muitos prantos e ranger de dentes, nações contra nações, né? Ele previu tudo isso, muita fome que a gente está vendo aí em alguns países, muita fome, mas tudo isso não são pessoas deserdadas, são pessoas que têm que passar por esse tipo de prova. Não há nenhum efeito sem causa. Todo sofrimento é o efeito. A causa daquele sofrimento somos nós mesmos. Então veja como nós precisamos enfrentar. Para nós termos uma ideia, em mundos mais evoluídos não há praticamente doenças. Porque a doença está no perispírito, a doença está em coisas kármicas, ou hereditária ou contraída, que é os maus pensamentos. Então, quando nós evoluirmos mais um pouco, praticamente nós não vamos ter doença. Então, todos esses sofrimentos, como ele coloca aqui, Evangelho capítulo 17, item 4, faz parte das nossas provas. Então, ao invés de a gente ficar com raiva, ao invés de a gente ficar revoltado, a gente agradece a Deus por ter oportunidade de passar pelaquela prova, foi do que ele fez ontem, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, 6, eu fiz um resumo da mensagem do Paulo, que ele diz assim, ó: se eu falasse a língua dos anjos e de todos, a língua dos homens e dos anjos, e tivesse o dom da profecia, que conhecesse todos os mistérios e pudesse operar todo tipo de milagre, cura, etc. Se não tiver caridade, nada disso me valeria. A caridade é paciente, é indulgente, a caridade perdoa, a caridade não vê mal, tudo suporta, tudo entende, tudo crê. Entre as três virtudes, que uma vez eu, conversando com uma evangélica, amiga minha, ela disse que das três virtudes, a mais importante é a fé. Eu digo, então você discorda do Paulo, porque o Paulo diz, dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente, quer dizer, a mais importante é a caridade. Por que a caridade? Porque a caridade, você pode ter fé, mas é uma pessoa teimosa, é uma pessoa agressiva. Você tem fé, mas não. Agora o caridoso não, ele é indulgente, ele é paciente, ele coloca em prática os ensinamentos de Deus. Então esse está num grau de evolução bem acima. A fé, muitos acreditam, muitos têm fé, mas quer um milagre, quer dizer, quer uma transformação da vida dele, sem que ele se esforce para se melhorar. E é o contrário, a transformação é de cada um de nós, pelo contrário. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, eu gosto, toda palestra eu boto essa questão. Ele diz, qual o objetivo da encarnação? Resposta: o aperfeiçoamento moral. Para uns é uma missão, para outros uma aprovação, ou para outros uma expiação. Então, você tem na 132, é uma questão mais longa. Você tem a prova. Aquela prova você transforma ela em missão ou em expiação. Você tem uma prova, por exemplo, de um marido infiel, ou uma mulher infiel, coisa parecida. Aí você vai, não aceita e maltrata aquela pessoa, ou até muitos assassina, né? Mata aquela outra. Então ele transformou a prova numa expiação, aí ele vai sofrer muito mais. Então veja como é importante que cada uma das provas
nós aceitamos com fé em Deus, entendendo que Deus só quer o nosso bem. Deus não quer o mal de ninguém, Deus não castiga ninguém. Deus é só justiça, é só bondade, é só amor. Os nossos sofrimentos é consequência do nosso mal proceder. Naquilo que a gente reprova, vamos dizer, nós estamos no mundo de prova e de expiação. Aqueles que reprovarem, estamos no finalzinho do mundo de prova e expiação. Aqueles que não for selecionado, ele reprovou em algum ponto. Então ele está preso ainda às vezes ao egoísmo, ao orgulho, ao ciúme, né? Nós estávamos na reunião de estudo, num assunto falando sobre isso, exatamente sobre isso. Tem pessoas, tem pessoas que perdem, às vezes um companheiro, uma companheira, excelente, porque na hora ele ofendeu de uma maneira bem agressiva e às vezes ofende várias vezes, aquela pessoa boa não suporta, sai. Depois que sai, a pessoa se arrepende, mas aí já perdeu. Então veja como nós precisamos botar em prática esse grande ensinamento do Cristo, que é amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Principalmente o próximo mais próximo. Quem é o próximo mais próximo? É aqueles que se aproximam de nós, seja numa religião, seja no lar. Então a gente amar. Agora amar não quer dizer que você fique de braços dados com aquela pessoa, é você não guardar nenhum sentimento de mágoa, de ódio, de vingança, né? É você até orar pelas pessoas, não guardar mal. É exatamente isso que Deus quer de cada um de nós. É claro que a afinidade é diferente. Se eu não tenho afinidade com determinadas pessoas, ele fica lá e eu cá, mas se ele precisar de mim, eu estou pronto a ajudar. Então é isso que Deus quer de cada um de nós, né? O André Luiz faz uma colocação maravilhosa, porque ele passou por aqueles problemas, por teimosia dele. Ele diz assim, André Luiz: amigos, quantos de vós podereis evitar o sofrimento? Aliás, todos nós poderemos evitar o sofrimento. O sofrimento é consequência do nosso mau proceder. Acendei vossas luzes antes de atravessar a sombra, porque ele sofreu muito no plano espiritual. Tem muita gente ainda essa semana. Alguém estava me falando, não, morreu, não vai sofrer mais. Não é por aí não. Você leva para o mundo espiritual e traz, ao encarnar, a semente do passado. É só ler o André Luiz, ver o sofrimento do André Luiz. O Segismundo, que está há 1050 anos em sofrimento, preso a uma cama no plano espiritual, cabeçudo, anão, né, paraplégico, e diz que ainda é perigoso. Então, no plano espiritual, você leva o que você aqui e traz. Quer dizer, Segismundo, quando não reencarnar, se já reencarnou, é um desses espíritos que vem totalmente preso ao próprio corpo. O que é preso ao corpo? Preso a uma cadeira, uma cadeira não, uma cama, porque nem se movimenta o corpo. Quantos vêm assim? Então, tanto vem, como o Leon Denis coloca, ele tanto leva para o mundo espiritual, como traz a semente do teu passado. Quer dizer, você vai herdar no plano espiritual o que você faz na terra. E você vai trazer para a terra o que você fez no plano espiritual. Então, a vida é assim, é uma consequência. Nós continuamos no plano espiritual a nossa obra, até chegar a um puro espírito. Então é só o esforço de cada um, né?
Então ele diz aqui, ó, buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. E a verdade surpreende. Não pense que vai enganar o teu semelhante, que não engana. Né? Nós temos que fazer igual Santo Agostinho. Deitar na cama e dizer, meu Deus, minha consciência está tranquila. Será que se tu, meu Pai, me levar agora nesse momento, como é que eu vou chegar no plano espiritual? Como é que eu vou encarar os meus superiores? Buscais a verdade antes de chorar, para não chorar depois. Então é preciso nós buscar essa verdade, para que a verdade não nos cobre e nos leve ao sofrimento. Só para terminar, que já está terminando mesmo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que é para todos nós. Ele diz assim, ó, fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos do homem na terra e no plano espiritual. Está vendo só? Fora da caridade não há salvação. Está contido os destinos do homem na terra e no plano espiritual. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. Vossa consciência vos responderá. Veja, minha gente, está aí a mensagem de hoje, para que nós meditamos sobre ela. Quem quiser ter uma orientação maior, pegue a Gênesis capítulo 18, 17 e 18, né? Mas principalmente o 17, item 62 e 63, e o 18 praticamente todo, para a gente entender que são chegados os tempos e nós, para herdar a terra, precisamos botar em prática esses grandes ensinamentos da lei de Deus. Muita luz para todos. Gratidão, Geraldo, pelos ensinamentos trazidos na noite de hoje, que possamos refletir e aproveitar a realidade com a qual nos deparamos, que é de nos melhorarmos o mais rápido possível, para que possamos, ao deixar este planeta, ter a oportunidade de retornar a ele. Que todos tenham uma semana abençoada, reflitam e passamos a viver, como Geraldo falou, os ensinamentos do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Aí seremos realmente felizes, quando passarmos a vivenciarmos isso no mais íntimo do nosso ser. E para a prece final, nós vamos orar. Então, meus irmãos, vamos continuar meditando sobre a lição que foram proferidas nesta noite, pedindo à espiritualidade que nos dê força para que nós possamos vencer as nossas deficiências morais, procurando exercitar a caridade, que é amar a Deus e o próximo, procurando sempre se colocar no lugar do próximo, para podermos estar sempre com a nossa consciência tranquila. Evitar o julgamento, o próprio Cristo nos ensinou. Não julgueis para não ser julgado. Procuremos se conscientizar, Pai, das lições ensinadas pelo Cristo e continuando com a doutrina espírita, mostrando como é importante nós procurarmos amar a Deus e amar o nosso próximo, procurando respeitar sempre a cada um do jeito que cada um merece. Esse merecimento que eu digo não é nós que vamos julgar, é aquele que nos orienta,
mostra a necessidade de amarmos a todos, até mesmo, como Jesus nos coloca, até mesmo os nossos inimigos. Porque os inimigos, se é inimigo, é da parte de lá e não da parte de cá. Então é preciso que nós, meus irmãos, amemos a todos, principalmente aqueles que não têm simpatia por nós, que nós procuremos orar por eles, para que as energias possam a cada dia melhorar com relação a um pelo outro. Que Jesus e os queridos amigos espirituais nos ajudem a entender a lição proferida nesta noite e principalmente nos dê força e coragem para podermos botar em prática esses mesmos ensinamentos, que são eles que nos levam ao caminho da luz. Que Jesus abençoe a todos, que muita luz a todos, que assim seja, graças a Deus. Muito